A paz do Senhor, bom dia, a paz do Senhor. Estamos lendo o livro de Levítico, capítulo 6, que tem como título Sacrifício pelos Pecados Voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo que lhe deu um guarda, ou que depois na sua mão ou o roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com um falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou, e ficou culpada, e restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá o seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação, e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará ao sacerdote, e o sacerdote fará a expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para o lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada dia, e por ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio de flor de farinha da oferta e do azeite de todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar cheiro suave. É isso por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como expiação do pecado e como expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nela será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha pela oferta de manjares, contínua, a metade pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozido, e trará, e os pedaços cozidos da oferta oferecerá em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo seja
perpétuo seja toda, será queimada ao Senhor. Assim, toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que, a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém de seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo, e o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregará-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá no fogo, será queimada. E assim finalizamos o capítulo 6 do livro de Levítico. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, seus propósitos. E o que mais vou deixar de destaque nesse capítulo é o versículo 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Seja cheio da glória de Deus, em nome de Jesus.